Salmo 86. Sugam as populações até ao último cêntimo. Agora que me sei gratuitamente habitado por ti, Deus Abba-mãe, e potenciado por ti eu sou, até as dificuldades, os desastres que o viver na história me acarrete, tudo transforma em outros tantos desafios que, enfrentados, superados por mim, me fazem ser, crescer humano. Não tenho de passar a vida a chorar, lamuriar-me, como as populações que se deixam seduzir e enganar pelas religiões e seus profissionais de mentira, mercenários sem entranhas de humano. Aos ritos dos templos, os sacerdotes juntam, por vezes, a caridadezinha que só humilha quem a faz e a aceita. As populações seduzidas, enganadas pelos sacerdotes do Deus ídolo e pelos seus sumptuosos ritos nos santuários, nas grandes avenidas, nas praças das grandes cidades, vão ao ponto de, no meio das dificuldades, desastres, pedir à mítica deusa Rainha do Céu que ponha nelas, degradadas filhas de Eva, a gemer e a chorar neste vale de lágrimas, os seus misericordiosos olhos. Mas ela, que nada é, nada faz. Mesmo assim, as populações mantêm inalteráveis as suas práticas de idolatria e religião, sem quererem saber que com elas enriquecem os santuários do Deus ídolo, fêmea ou macho, e os respectivos sacerdotes que presidem aos ritos, rezas, tudo grandes encenações que escondem toda esta perversão. No auge do seu sadomasoquismo, as populações querem a toda a força que os sacerdotes do Deus ídolo lhes vendam os seus ritos, sempre os mesmos, as suas rezas sempre as mesmas. Acham na sua preguiça, na sua cegueira, que sem essas coisas as suas vidas passam a correr mal. Mas é com essas coisas que as suas vidas correm de mal a pior. Tornam-se populações por desenvolver de dentro para fora, às quais os sacerdotes do Deus ídolo sugam o último cêntimo, como a viúva pobre do Evangelho. No seu subdesenvolvimento, desespero, cegueira, medo, as populações descem abaixo de zero, na degradação, quando decidem fazer-se à estrada peregrinações a pé, no santuário do Deus ídolo fêmea ou macho, no qual depois acabam a rastejar diante do absurdo que é tudo aquilo. Ninguém fora do universo dos sacerdotes tente fazer-se próximo dessas populações com o propósito de ajudar maiuticamente a despertar no mais íntimo delas a ruá maiútica de Abba-mãe que as habita. De tão possessas de idolatria, escarram-lhe os piores insultos. É o que fazem em seu tempo ao profeta Jeremias, quando ele à entrada do templo de Jerusalém adverte quem entra que o templo aonde se dirigem não passa de covil de ladrões. Instigadas pelos sacerdotes do Deus ídolo, as populações a uma insultam-no com os mais obscenos palavrões. E quem desconhece o que séculos depois de Jeremias fazem as populações formatadas pelos sacerdotes do templo de Jerusalém ao próprio Jesus, o ser humano maiêutico por autonomácia, depois dos sacerdotes o fazerem matar na cruz do Império Romano, elas ainda aplaudem. E no dia seguinte lá estão todas no templo deles a celebrar a Páscoa do ritual. E porque as populações mantidas pelos sacerdotes em estado de menoridade os reconhecem e lhes pagam os ritos, eles continuam a ter-se na conta de santos, justos, à face da terra, quando são mentirosos e assassinos mãos limpas. Os frutos produzidos por sacerdotes do Deus ídolo são o que há de mais perverso em descriação do humano. Têm-se como donos das populações do nascer ao morrer, obrigam-nas a levar-lhes as filhas, os filhos ao batismo, depois ao crisma, depois ao casamento e finalmente fazem-lhes o funeral. Só não vê quem não quer ver.
E cegos somos os seres humanos que continuamos a confundir Deus Abba-mãe com o Deus ídolo dos sacerdotes. Ou renunciamos à religião, ateísmo e idolatria, ou não chegamos a ser seres humanos sujeitos e protagonistas, outro Jesus. Enquanto não passamos da alienação para a liberdade, permanecemos capazes do Deus ídolo religioso, poder político armado, poder financeiro. São os sacerdotes do Deus ídolo, que desde o princípio da humanidade nos têm desviado da matriz original, que cada um de nós é por obra e graça da ruada de Deus Abba-mãe, que nunca ninguém deu, muito menos pode controlar. Impõem aos povos o Deus ídolo e é o desastre. Continuamos mergulhados neste desastre de milénios, sem levantarmos a cabeça, a não ser naqueles 2 ou 3 do movimento Jesus, que já se dão conta desta mentira crime e lhe resistem. Não as passam boas. Têm sempre à perna os sacerdotes e as suas fanatizadas multidões. A paz desarmada que diariamente são vivem. A alegria que nada ninguém consegue matar, mesmo que mate os seus corpos. E a liberdade, a autonomia que cada dia protagonizam, estão aí, a desmascarar, derrubar o Deus ídolo e todos os seus sacerdotes, os religiosos e os laicos ou ateus. É o fim do Salmo 86, de O Livro dos Salmos, versão 3º milénio, também para ateus, Ébio Editores, 2012. O meu abraço.